depois da errata, né? Assim, lógico que eu faço meus vídeos, eu edito para tirar alguma parte que não seja importante, mas o que é importante eu deixo. Vocês viram que aqui é difícil, gente, que nem eu falei, pintar com a câmera aqui do lado. Eu tenho um espelhinho aqui para posicionar para mim o que a câmera tá gravando. Então, é uma gambiarra aqui em volta, vocês não fazem ideia. E aí, o que acontece? O pincel acabou caindo da minha mão, manchou aqui de cinza, deu 2 manchas aqui, né? Eu parei o vídeo imediatamente, pessoal, não era nem para esconder de vocês não, é porque se acontecer isso, primeira coisa, ele caiu em cima de uma parte que já estava seca, isso aqui é bom. Aí, o que eu fiz? Eu fui imediatamente, porque isso tem que fazer isso enquanto está molhado a tinta que caiu aqui no caso. Aí, eu pus álcool gel na minha bandejinha, com um paninho limpo, eu fui esfregando, com cuidado, porque isso aqui é uma fralda, não é um pano normal, num pano normal dá até para limpar melhor. E aí, eu fui esfregando, bastante álcool gel, um pouquinho de água e tal. Ele saiu praticamente tudo, tá só uma pequena sombra aqui. É que eu tenho um pouco de sombra também, do meu paninho que tá embaixo, que ele já tá bem manchado. Mas ficou uma sombrinha aqui e uma sombrinha aqui. Aí, o que eu vou fazer? Como esse fundo aqui já tá seco, depois que a gente terminar aqui a pintura, eu venho com mais um pouquinho de fundo aqui, passo, então isso aqui some, vai sumir de vez, tá? Outras coisas que dá pra fazer, que vocês já devem saber, já viu outras artesãs fazendo, é fazer borboletinha, abelhinha, tal. Poderia também continuar, tipo, fazer um desenho em cima da mancha, certo? Agora, se esse pincel tivesse caído aqui, em cima do desenho aqui, o que eu faria? Se o desenho estiver seco, eu limpo, igual eu fiz aqui, depois eu venho com um pouquinho de tinta a mais e vou sombreando, clareando, até que ele some. Se a tinta estiver molhada, eu venho com tecido limpinho, passo, tiro o máximo de excesso que eu conseguir, deixo secar, e aí eu venho com a tinta de novo e pinto por cima, ok? O pior é quando cai nessas áreas aqui mesmo, tá, gente? Mas vamos continuar. Aqui eu estava pintando o olhinho dele, né? E a gente ia fazer a sobrancelha aqui com cinza. Ainda tá úmido ainda, deixa eu só dar uma olhada, uma leve molhada. Nossa, eu esqueci de acender a luz. Melhorou, né, pessoal? Tinha esquecido, desculpa. Fiquei nervosa. Pronto, falei. Aí, ó. Pincel cinza. Eu venho, faço uma sobrancelha aqui. E outra aqui. Certo? Assim. E assim, eu já deixo a sobrancelha feita com cinza. Tá legal, tá bonitinho. Eu já posso vir aqui, já dar uma marcadinha maior aqui no buraquinho do nariz. Ok. Certo? Aqui eu posso aproveitar também, gente. Sabe quando você fica em dúvida? A gente fica, né? Se eu vou fazer Olha, eu peguei o pincel que estava sujo de cinza, fui ali naquele vermelho, né? Então, deu uma escurecidinha nesse vermelho. Vou pegar mais um pouquinho aqui, ó. Escurecer mais um pouquinho, ó. Que eu não quero vermelhão. Que eu tô pensando... Aqui eu tô pensando em fazer o quê? Puxar aqui a tinta. Puxa. A gente chama de puxar assim. Já fazer aquela curvinha aqui da boquinha. Se eu não gostar do vermelho, eu venho e faço com azul. Sabe essa curvinha aqui? Achei que ficou muito vermelho. Então, o que eu faço? Eu venho aqui nesse azul mais escuro, puxo aqui mesmo. Vocês estão vendo? A gente vai misturando. Ó, não é um contorno certinho, então ficou um pouquinho de vermelho, um pouquinho de azul. Olha o que eu tô fazendo.
Aí sim, deu uma harmonia. Até fica meio lilazinho porque misturou o vermelho com o azul. E agora é a parte também do contorno deste bichinho. Então, antes de fazer o contorno desse bichinho, nós vamos pintar o panda. Começando agora a pintar o panda. Bom, o panda ele tem a carinha branca, as orelhinhas dele é preta, são pretas, né? As patinhas também do panda também são da cor preta. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente começa a pintar todo o rostinho dele de branco e vamos sombreando com um pouquinho de cinza. Quando você pinta com branco, você pode sombrear com cinza. E depois vem a parte em preto, que a gente toma bastante cuidado e faz um sombreado com um pouquinho de branco. Então, vamos lá? Molhando o pincel. Vou até pegar um pincel maior para eu terminar de preencher essa parte que tá em branco mais rapidamente, para poder fazer a sombra ainda com ele molhado. A tinta branca, ela tem muito pigmento, vocês vão perceber sempre que ela é bem mais grossa. Então, quando tem uma área maior assim para pintar, a gente dá uma diluída. Pode ser com diluente e tal, mas aqui no caso, eu tô trabalhando só com água. Então, vamos lá. Preenchimento do rostinho. Eu preenchi todo com branco, o branco seca muito rápido. Então, o que eu vou estar fazendo? Eu já vou pegar o meu pincel chanfradinho, aquele pequeno, que a gente já estava usando, o 427, número 6 da Condor, e já vou no cinza. Lembra aquele cinza que eu fiz aqui? Então, tô usando aquele mesmo, tá? Pegar um pouquinho do cinza e vou começar a fazer a sombra. Então, aqui ele tem um focinho, igual aqui do nosso ursinho, que ele vai estar mais claro aqui. Então, aqui vai vir sombra. Fiz e tô puxando, ó. Bem pouquinho, tá, gente? Porque senão a gente acaba com o cinza. Vocês viram aqui que a gente pintou o ursinho um amarelo bem clarinho, né? E conforme a gente vai pondo a sombra e puxando, vai mudando a cor. Vai escurecendo. Aqui. Ali no meio também. Aos pouquinho. Limpo o pincel, puxo. Estão vendo aqui que o branco tá praticamente seco já, né? Olhe mais um pouquinho, aqui no cinza. Eu vou vir embaixo da boquinha dele, fazendo um pouco de sombra pra cá. Embaixo do risco da boca. E vou descendo, ó. Faço ele até a tinta sumir. Aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui o risco da boca tá aqui, né? Passou um pouquinho do cinza aqui pra cima. Então, se embaixo é sombra, em cima é luz. Em cima tem que estar bem branquinho. Então, venho com um pouquinho do branco e corrijo aqui, ó. Fica bem definido aqui. Aqui também tem que estar
bem definido com branco. Aqui vocês estão vendo o capatinho dele tá por cima, então o que tá embaixo leva a sombra. A gente vem aqui com um pouquinho de cinza, vem sempre de pouquinho em pouquinho e vai puxando. Puxando. Fez sombra já. Aqui. E puxa. Ok? Dentro aqui da orelhinha dele, também vou estar pintando de rosa. Depois a gente mistura mais um pouquinho, porque aquele rosa que eu tinha na bandejinha, ele já secou. Eu fiz só um pouquinho, ele já secou. Então, vamos agora com a parte que é em preto, que no caso aqui a orelha dele é preta, os bracinhos, e depois a gente dá um pouco de luz nesse preto para não ficar muito chapado. Mas aqui vocês viram, eu vou passar um pouquinho mais de branco aqui. Eu quero esse branco aqui em cima bem definido como branco mesmo. Vem puxando assim. É aquilo que eu falei, a tinta tá molhada, vai se misturando, depois a gente vem e faz alguma correção que achar que for necessário, certo? Bom, o preto, gente, pintar com preto, tomar maior cuidado. Não derrubar o pincel, como eu fiz agora há pouco, né? Porque preto é preto. Eu vou chegar com a bandejinha mais próxima, né? Pra não correr risco. Tô usando esse mesmo pincel chanfrado, que ele faz bem aqui a curvinha. Se eu achar necessário, eu troco por outro pincel. Vou puxando de pouquinho, aos pouquinhos. Deixando a orelhinha bem redondinha. Sempre acompanhando o risco, gente. Procura nunca, verifica sempre se o risco antes do desenho, ele está bom, o risco não precisa fazer correções. E depois segue fielmente o risco. Porque é mais fácil do que ficar corrigindo depois. Essas curvinhas aqui, ó, com o pincel chanfrado, eu consigo fazer bem. Tem que tomar cuidado na hora de parar para não ultrapassar a parte fora. Vou falar de novo, preto é perigoso. Dessa forma. Vamos para a próxima orelhinha. Vocês viram que quando eu vou com o pincel pela primeira vez, eu nunca vou lá perto do risco, eu sempre venho mais pra cá, porque se tiver um excessozinho de tinta, ele já cai mais pra cá, não vai ultrapassar o outro lado. Aí eu vou lá na pontinha. Vou ter que pegar um pouquinho mais de preto do potinho. Quando a gente mistura tinta assim, gente, uma das coisas ruins é que a gente acaba perdendo tinta.
Porque, por exemplo, você vai fazer uma mistura, que nem aqui no caso do hipopótamo. Vai fazer uma mistura de azul com não sei que cor, vai ficar mais cinza, tá. Você não pode fazer muito pouquinho, você tem que fazer uma quantidade razoável que você sabe que vai dar pra você pintar e terminar. Porque imagina que no meio, bem no meio, aqui termina a tinta, pra mim fazer outra mistura exatamente da mesma cor, a gente se complica. Dá pra fazer, dá, mas é mais complicado. Então, quando a gente tira a tinta direto do potinho, que você usa a tinta pura, né, aquela cor mesmo, então você pode ir pegando aos pouquinhos. Que nem aqui no caso eu tô usando preto puro, eu vou tirando do potinho aos poucos. Depois eu venho com o pincel filete aqui, faço um contorno para definir bem a área ali. Deixa eu pegar um pouquinho mais de tinta preta. Vamos pintar a patinha. Preenchimento todo de preto. Aqui estando preenchido de preto, né, eu já posso vir, deixa eu enxaguar um pouquinho o pincel, tirar esse excesso de preto que tá nele, enxugar bem no paninho. Eu vou vir com cinza e já posso ir definindo um pouquinho de sombra, por exemplo, aqui em cima, onde ele tá por cima, ela vai ficar mais clarinha. Vocês estão vendo que o preto tá absorvendo o cinza? Não fica marcadão, né? Ele vai absorvendo. Aqui eu coloquei um pouquinho mais para dar essa diferença. Aqui também, ó, o ombro dele tá por cima, então vai vir com um pouquinho de luz aqui, ó. Então, esse pedaço vai clareando. Como o preto tá bem molhado, ele tá absorvendo bem essa parte do cinza. Vocês estão vendo, né? Não sei se no vídeo dá pra ver direitinho, mas ele vai absorvendo bem. Olha, eu vou colocando, mas mesmo assim, eu vou colocando de pouquinho. De pouquinho, vou espalhando, mais um pouquinho, vou descendo, o pincel, aqui eu vou subindo, tá? Vou colocar aqui assim, ó, marcando com cinza. Limpei o pincel, pincel limpo, eu vou subindo o preto pra lá, vou dando uma esfumada, porque eu não quero risco muito demarcado. Mais um pouquinho aqui. Ó, conforme a tinta vai secando, ele vai ficando mais evidente, esse claro que eu tô passando. Passar um pouco ali em cima também na orelhinha, aqui, que já tá mais seco que eu pintei primeiro. Então, eu vou usar menos, não vou precisar passar muitas vezes aqui, ó. Tirar o excesso, principalmente essa parte de cima aqui mais clara, essa de baixo pode ficar mais escura, tá pra baixo. Esfumei, ok. Aqui eu vou até passar um pouco de preto, já tava seco aqui.
Eu não quero esse cinza aqui na parte de baixo. Quero assim, só na parte de cima. Aqui já tá secando mais embaixo, então eu posso vir um pouquinho mais. Espalho. Na pontinha do pincel filete, venho aqui, vou dar uma divisão aqui nesses dedinhos, para fazer uma divisão. E eu posso vir na ponta do dedinho, dar uma clareada. Ó, passei, espalhei. Isso aqui eu tô fazendo tudo com cinza, tá, gente? Ó, passei, espalhei. Se eu vir direto com branco aqui, vai dar muita diferença em cima do preto. Depois, se houver necessidade, a gente pode vir com a luz seca, branca, que a gente faz nos desenhos, né? Só um pouquinho mais aqui, pra dar essa divisão. Aqui também, tem uma dobrinha aqui no braço dele. Então, aqui seria a sombra, como já é preto, eu não vou pôr sombra, mas então eu vou pôr uma luz aqui. Aí, a gente vai olhando, mais um pouquinho aqui em cima dessa mão. Estão vendo? As partes altas, eu estou iluminando, certo? Com o cinza, enquanto está molhado. Vocês vão ver que depois que secar, ele vai bem se misturando, ó, que nem os outros bichinhos aqui, ó, que já tá seco. Fica bem suave. Aqui também, bom, eu vou virar a câmera agora, que eu vou fazer o preto do olho dele, que é aqui em volta, né? Aí tem o focinho, o fuço dele pode ser, nesse caso, pode ser preto, né? Pra combinar, aqui o preto ia ficar muito pesado, aqui no caso não. E a boquinha dele tem uma linguinha e tem um fundo aqui também que é preto. Então, eu vou virar a câmera pra tá mostrando, pra vocês estarem vendo melhor. Bom, eu virei a câmera, né? Agora eu vou tá pintando essa parte aqui em volta do olho dele, que é preta também, né? Então, vamos lá. Com cuidado, pincel pequenininho, peguei um pincel pequenininho. Esse pincel que eu tô usando aqui é o 400, da linha 421 da Condor, é o número 2, acho que é o menor deles. Mesmo aqui, ó, mesmo assim, quando chega aqui nessas voltinhas aqui, é mais difícil. Então, eu vou pegar o pincel mais fininho, eu vou ter um controle melhor. Vocês estão vendo, né? Passa bem, que já é um contorno aqui. De pouquinho em pouquinho.
mim tá até dificultando um pouco, porque eu fiz uma luz mais forte aqui pra tá filmando. Às vezes cega um pouco a gente. Fazer essas partes bem pequenininhas. Aqui em volta. Aqui já tem uma parte branca, que vai ser branca. Depois a pupila preta. Eu vou lavar o pincel pra gente tá passando a parte branca e pra depois fazer a pupila preta. Com a tinta branca agora, eu vou fazer essa parte que é o branco do olho e depois posteriormente a pupila preta. Vou um pouquinho de água aqui na bandeja, perto do branco. Molhar o pincel. Aqui. Não é difícil, vocês estão vendo. Só ter paciência, calma, vai depositando a tinta aos poucos, puxando a tinta, espalhando. O outro olhinho também. E aí, a gente faz a pupila preta. Devagar, preto é perigoso. Se for preciso, a gente retoca o branco, se houver necessidade. Aqui, pessoal, como é um panda, então, o contorno dele vai ser com preto. Então, eu posso vir aqui com pincel filete preto. Continuar com esse mesmo que eu tô. Posso vir aqui assim, fazer já o... Mão leve para fazer o contorno. Não fica falando durante o contorno, que nem eu tô fazendo. Nariz. Nariz pretinho.
Depois a gente dá um pingo de luz no nariz. Pingo de luz a gente pode dar um pinguinho também no olhinho deles. Apesar de ser tão pequenininho, mas dá pra dar um pinguinho de luz pra dar um charme. Um pouquinho que está muito pequenininho. Tô aumentando um pouquinho. Pode vir fazer a boca. Vocês veem que é um movimento leve, eu mal toco no fundo. Aqui o fundinho da boca também é preto. Já vou aproveitar que eu tô contornando, já vou passar aqui também. Tô vendo se aqui ainda tá molhado, tem que tomar cuidado pra não passar a mão por cima. Borrar a pintura. Que eu não gostei, achei o contorno um pouquinho grosso. Vou trocar de pincel, tá? Vou pegar o da Condor 000, ele é mais fininho. Esse aqui é mais fininho, vocês vão ver. Tô vindo com muita pouca tinta. Mesmo no filete. Pra realmente não borrar esse preto. O que eu faço quando eu acho que o contorno ficou grosso, eu não gosto. Eu corrijo, tá? A gente não deixa as pinturas assim, não gostei, eu corrijo. Eu vou vir com branco, aqui é branco, né? Então, eu vou vir passando assim, ó. Diminuindo um pouquinho o tamanho desse contorno. A grossura do contorno, tá vendo? Dá pra corrigir. Mas tem que ser exatamente a cor que tá por dentro, gente. Senão não dá certo, não. Diminuir a grossura do contorno. Eu quero um contorno bem fininho. Por isso que eu gosto desse pincel aqui, ele é mais fininho. Vem com nadinha de branco aqui, olha eu já, né? Enxaguei, não vou deixar todo branco. Enxaguei, filete, uma gotinha de água aí querendo descer. Show.
tira o excesso. Faço aqui já também. Meio que um contorninho aqui na mãozinha dele. Pra aparecer os dedinhos, senão não aparece, é tudo preto, né, gente? Agora eu vou pegar o vermelhinho, que eu já coloquei na bandeja, ainda com pincel filete, porque é bem pouquinho, eu vou pintar a língua dele. Deixar vermelhinha, certo? E aí, vou aproveitar aqui que eu já tô com o branco aqui, o cinza, vou dar aqui uma luz no focinho dele aqui, pra dar essa dimensão que deu ali no outro ursinho também, tá? Pouquinho, né? Como eu estava falando, de dar ponto de luz, olha bem no pincel o tantinho de branco que eu coloquei. Aí eu venho e dou um pinguinho aqui, mais um pouquinho, um pontinho, um pontinho. Dando esse aqui também. Os pontinhos sempre pro mesmo lado, tá? Então, um pontinho aqui e um pontinho aqui. Do ladinho de cá, né? E aí, vamos para o nosso paninho também. Posso dar uma outra aqui. Aqui, aqui. Ok? Eu posso vir aqui, então, um pontinho de luz maior ali, já estava seco. Aí, a gente vai já aproveitando o pincel, né, gente? E vai fazendo. Aqui no pandinha, do lado de cá, vou colocar um pouquinho mais de brilho. Vou aproveitar que eu tô com o vermelho, que eu fiz a linguinha dele, misturar com um pouquinho de branco e vou fazer um rosinha. Para as orelhas, fazer uma bochechinha também, né, gente? Só que como aqui é branco, essa bochecha tem que ser um rosadinho assim, muito clarinho. Aqui, deixa eu pintar primeiro a orelhinha dele. Lavo o pincel. Enxugo. Aí eu venho com nada, uma dica de nada, gente, do vermelho. Dou uma, puxo da sombra do outro lado, rente ao risco, puxo a tinta, puxa. Aí eu vou vir com um tiquinho de branco, vou pôr na parte de cima e vou puxar mais pro meio aqui. Um pouquinho de branco. Aí dá o luz e sombra, dá o efeito de profundidade na orelhinha. E aí, eu vou pegar esse rosinha, vou colocar... Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês, assim.
Vou pegar esse rosinha aqui, que eu acabei de usar, vou colocar mais branco, olha, tá quase que... É um rosa, assim, que tá branco mesmo, né, gente, ó. Mais um pouquinho ainda, ó. É coisa muito clarinha pra fazer a bochecha dele. Tá? Então, eu misturei. Ok, esse pincel eu acho ele muito pequenininho. Então, vou deixar ele do lado. Vou pegar um outro um pouquinho maior. Vocês podem pegar o pincel e vir aqui e ver, ó, esse aqui tá legal. Então, eu vou hidratar o pincel, tirar o excesso no paninho, vim aqui, ó, lembra que eu falei pra vocês, ó, deixar quase nada no pincel. E aí, eu venho aqui na bochechinha dele. Aí, não tem perigo. A gente não morre, a gente não infarta, né? Pessoal, nessa altura do campeonato, a gente infarta, né? Vem aqui na outra bochechinha. E esfuma, 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 esfuma. É blush, a gente tem que esfumar. Assim, assim, assim. Vai puxando aqui pra baixo assim, até esmaecer. Olha que bonitinho, né? Não tão fofo? Então, pintura é uma coisa que a gente olha e a gente vai sempre corrigindo, acrescentando. Certo? Quer dizer, é um panda, mas não tá branco e preto chapadão, né? Tem colorido aí. Bom, eu vou agora lavar os pincéis e vou preparar a tinta pro contorno dos nossos bichinhos. Ah, não, gente, espera aí, para tudo. Tem a parte aqui de baixo, a nossa madeira, certo? Então, eu vou preparar aqui pra gente tá pintando essa cerquinha aqui. E aí, eu ensino pra vocês como tá imitando madeira,